gostaria de compartilhar com vocês um verso da Palavra de Deus que se encontra em Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Esse verso, esse trecho especificamente, é a segunda estrofe da música Silêncio de Deus. E a Palavra de Deus nos diz nesse versículo, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Amém? Queridos, esse é um trecho muito bonito da Palavra de Deus, onde Abacuque cita alguns objetos. Você de repente pode imaginar que são alimentos, que são itens que eram considerados básicos, ou de repente que ele escolheu aleatório, mas não. Abacuque cita de fato objetos que eram considerados básicos na mesa de um judeu. Se o judeu não tivesse em sua mesa um bom suco de uva, se ele não tivesse em sua mesa um bom pão, ele poderia se considerar e ser considerado pelos outros, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pela sua família, como um homem abandonado por Deus, um homem miserável. Então, em outras palavras, Abacuque está dizendo que se algum dia ele faltasse o básico, que se algum dia ele fosse considerado pelos seus vizinhos ou pelos seus amigos o homem mais miserável da terra, ele ainda assim louvaria ao Senhor e se alegraria no Deus da sua salvação, porque o Senhor Deus é a sua força. Isso é extremamente interessante, porque através desse trecho da Palavra de Deus, nós conseguimos reforçar o conceito que nós falamos hoje pela manhã. Em meio à fornalha, em meio às adversidades da vida, nós podemos louvar esse Deus, que é soberano em sua vontade, sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça, sabe exatamente tudo que nós precisamos e nos atende em sua misericórdia, nos guia pelos melhores caminhos. E ela vai te diz, através da pena inspirada, que se nós pudéssemos, como Deus, ver o fim desde o princípio, nós certamente preferiríamos a maneira como Deus nos tem guiado. Amém? Deus tem nos guiado por caminhos eternos. Por mais difícil que pareça para você a situação que você está vivendo, tenha certeza que Deus está escrevendo a história da sua vida com muito amor. Sim, queridos, de fato, a gente às vezes pensa em qual vai ser o fim da história. Onde Deus quer me levar? Deus quer te levar para a eternidade. Porque todas as histórias que Deus escreve têm um final feliz, têm um final de eternidade. E essa música que nós vamos compartilhar com você agora, a gente já cantou de manhã, a gente, por uma questão de pedidos, a gente tem que sempre repetir essa música no Prota A. Alguém até veio aqui pedir para que o Jonas cantasse uma outra música também, que é a música Apocalipse 5. Eu não sei quem foi que pediu, mas eu quero desculpar com você, né, amor? O público está se escondendo até aqui atrás, gente, porque essa música é extremamente aguda e com essa crise de rinite vai ser realmente impossível cantar a música Apocalipse 5 nesse momento. E ele também tem uma outra desculpa boa, não? É verdade? E ele disse que também não trouxe o playback, irmãos, então tem duas desculpas para ele não cantar essa música hoje, mas você pode ouvir o CD e quem sabe que uma próxima vez ele não cante. Mas a gente quer encerrar essa programação nesse momento cantando com você, fazendo da música Silêncio de Deus no louvor. Algumas pessoas nos perguntaram hoje à tarde, a gente almoçou com uma galera jovem aí que perguntou como que essa música surgiu. Por questão de tempo, a gente não consegue compartilhar o testemunho dessa música em sua íntegra. Como foi que essa música surgiu de fato? Não? O pessoal espera. Desculpa. Oi, gente, está aqui sentado. É que assim, a gente sempre pergunta no final, porque já são 7h05, mas fiquem à vontade, quem quiser sair. Mas eu queria saber se vocês realmente querem saber a experiência dessa música. Se sim,
Levante a mão, só para eu ver. 1, 2, 3, 300, 400. Não, mas eu vou ser bem breve. Posso? Tá. É porque foi um milagre, um dos maiores milagres que aconteceu. Vou contar bem rápido, acho que vai dar 5 minutos. Prometo. Nós, como eu havia falado, a gente tinha colocado essa. É que eu estou cansado, eu estou cansado. A gente tinha bolado todo esse projeto de gravar o CD, e eu estou falando do Bem-aventurados, até porque eu estou um cantor chique, viu, Centenário? Fui lá com o CD, já está quase pronto. Mas olha só, quando a gente falou que ia gravar um CD, a gente não sabia que os desafios iam ser gigantescos. E eu e a Mara, nós éramos recém-casados. A base do Bem-aventurados começou a ser gravada na semana da lua de mel da gente. Então, assim, foi um negócio meio que turbulento. Muita coisa para fazer, muita coisa para pagar, até porque a gente estava pagando nosso casamento. Muitas coisas aconteceram, eu estava me formando, né? Então, assim, foi uma péssima hora para dar início ao pontapé inicial na gravação do CD. E aí eu me lembro bem que os desafios começaram a chegar. E queridos, se eu fosse contar todos os desafios, todos os milagres aqui, a gente passaria aqui o mês todo. Mas por muitas vezes eu olhei para a Mara e falei, nós temos esse dinheiro. A gente compra o armário da cozinha ou a gente paga tal coisa no CD. Vamos no CD. Temos esse dinheiro. Compramos o sofá ou pagamos o CD? Pagamos o CD. E assim foi uma casa louca, mas o CD e a pior fase. Você não tem o CD na mão ainda, está gravando em algum lugar, em algum estúdio, você não vê ele fisicamente e também não vê os móveis. Está no desespero em casa. Mas assim, eu me lembro de um desafio específico. E quando eu falo desafio, não tem outro desafio a não ser, pelo menos, financeiro, né? Os que mais pegaram. Porque a gente para vocês terem uma ideia, foi um montante, o maior valor que a gente mexeu mesmo no projeto, foi maior que o casamento, assim. Às vezes a gente se assusta muito, né? Vai casar aquele valor comigo, gravar o CD é um pouquinho pior. Mas aí a gente teve todo esse processo e o Lineu falou assim para mim. Ele falou, Jonathan, se prepara para a parte da orquestra. Porque a parte da orquestra é a mais difícil, é a mais pesada. Contei isso no centenário, contei. Então vocês ficam aí, tá? Pela amizade. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, é o bicho papão da gravação. E a gente olhava para aquele momento de gravar a orquestra e já pensando, meu Deus, está chegando. Porque o valor era alto. E eu me lembro que chegou a data, de fato, para gravar a orquestra, a gente não tinha nem a metade do valor. E o Lineu havia colocado projetado para gravar esse CD um mic de 22 músicos. E aí você divide entre violinos, violas, cellos e tal. 22 músicos. E aí ele falou, e aí, estamos preparados para os 22 músicos e tal? Eu falei, Lineu, o dinheiro está curto. Vamos conversar. E eu me lembro que a gente se reuniu até na Nova Semente em São Paulo. A gente sentou, ele estava fazendo alguma programação lá, a gente sentou, fizemos uma reunião. Eu falei, Lineu, quantos músicos tem aí para gravar esse CD? Ele falou, eu coloquei 22. Eu falei, acho que a gente vai cortar gastos. Ele falou, o que você quer fazer? Coloca 5. Ele fez essa cara. Ele, como assim 5? Eu falei, não, a gente vai gravar com um quinteto de cordas. E aí ele meio que não sabia se ria, se não ria. Eu acho que a Mara estava atrás de mim assim, fazendo pirou, né? Mas eu falando assim, um quinteto de cordas, porque é o que o dinheiro tem. Ele falou, não, mas Jonas, a gente construiu toda uma base para receber uma orquestra de no mínimo 22 cordas. E foi me explicando a parte técnica, que é aquela que a gente entende pra caramba. E aí eu falei assim, Lineu, não tem como. É sério, eu tô falando sério. Vamos fazer com quinteto. Eu falei, tá bom, então vamos fazer os arranjos tudo para quinteto. Aí no final eu falei, Lineu, dá para colocar um solinho de trompa? Um solinho de trompa, ele deu risada.
Eu estava saindo triste, porque o CD não ia sair do jeito que a gente queria. Por outro lado, agora eu tinha data para colocar para o lançamento, porque, nossa, vou pagar o quinteto, a gente já tem a data para o lançamento. Colocamos a data para o lançamento. O Lineu falou assim, ó, só espere eu ligar, porque eu preciso ver com o pessoal, agendar, e aí a gente fecha a gravação. Só que a agenda de todo mundo precisava bater. A do Lineu, um dos músicos e tal, é meu amigo. Foi um dos maiores desafios, porque eu achei que o desafio financeiro era maior. Eu conseguia entender que havia alguém que não queria que esse CD saísse. Porque toda vez ele me ligava e falava, e aí, conseguiu agendar? Cara, eu consegui com o rapaz do violino, mas a avó do rapaz do cello faleceu. Aconteceu uns negócios assim, aconteceu um acidente, não sei o quê, ou então furtaram o case do violino do rapaz e não vai poder. Começou a acontecer várias coisas. E aí eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, o Senhor me chamou, eu comecei confiando que o Senhor ia terminar. E o Senhor agora simplesmente parece que não está dando a mínima. Porque o Senhor, como Deus, pode fazer isso aqui, ó, tuc, e está tudo certo. E está tudo enrolado. E eu lembro que estava acabando o ano e a gente queria lançar no final daquele ano. Que ano que era? 2012. Estava acabando o ano. Eu falei, não posso mais varar esse CD lá para o outro ano. Não tem como. Não, é 2011. Eu acho que é 11. Sabe por que é 11? Porque o 12 foi o lançamento. 2012, né? Mas tá bom, vai. E aí, enfim, o importante aqui é a experiência. Uma discussão. Mas eu lembro que era final de ano, o ano estava acabando, e queridos, para minha tristeza, chegou o dia 31 de dezembro, aquela virada de ano onde todo mundo está feliz, feliz ano novo. Eu lembro que eu estava nitidamente decepcionado com Deus. Eu havia marcado 3 datas para o lançamento e todas elas não deram certo. E o pior é as pessoas perguntando, e aí? A gente está pensando em outra coisa agora. E aí, o CD sai quando? Sai quando? Que aparece gente para cobrar o CD, tudo que é lá, mas para ajudar no dinheirinho não aparece. E aí, cadê o CD? E a gente com aquela cara assim, já, gente, não, desculpa, daqui, dali. E aí começou o ano, eu estava triste, cabisbaixo, já não queria mais lançar CD, não queria nem cantar mais. E aí foi quando essa moça fez uma de suas viagens e me deixou sozinho em casa, sozinho com Deus. E eu me lembro daquela semana porque eu comecei a brigar com Deus, brigava, e abria a palavra de Deus, esperava uma resposta aí, nada. E passava dia, passava outro dia, semana, e eu pedindo para Deus uma resposta, um sinal e nada. E aí agora eu vou falar algo que talvez seja familiar para vocês que estão nessa viagem cristã. Sabe aquela bifurcaçãozinha? E Deus não responde, aí você fala, agora eu vou me rebelar contra Deus? Ou eu vou confiar com as últimas forças? Já passaram por essa bifurcação? Eu também passei. Eu cheguei pertinho de me rebelar. Porque eu falava assim, se o Senhor existe, o Senhor tem que dar um sinal. E o Senhor não está falando nada, o Senhor é um Deus mudo. E eu brigando com Deus. Mas graças a Deus eu optei. Eu falei assim, eu vou confiar mais uma vez. E se der errado, a culpa é sua. Fui sincero com Deus. Davi foi sincero com Deus em Salmos. Eu estava sendo sincero. Eu vou confiar mais uma vez. Deus começou a responder. Uma das coisas que Ele falou, através da palavra dele, estudando, você não deve me louvar e me adorar por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. O seu louvor não pode ser condicionado a isso aí que você tanto pede. Você passa dia e noite pedindo e parou de fazer todas as coisas que fazia para mim porque eu não te dei isso. Você me ama ou ama as coisas que eu te dou?
comecei a levar um xilindró de Deus. E queridos, eu lembro que naquela semana, resumidamente, eu estava ali escrevendo algumas músicas. Escrevi Apocalipse 5, escrevi uma música que chama Infinito, que eu gravei com a Ariane, está no CD, que fala: quem sou eu para propor prazos para Deus? E escrevi Silêncio de Deus. A Silêncio de Deus foi escrita sobre lágrimas. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Olha o mundo como que está tão barulhento, todo mundo fazendo barulho. Você acha que Deus vai fazer barulho também? O seu silêncio pode ser um favor. Eu comecei a compor. Quando eu terminei, eu me ajoelhei aos pés da cama e agradeci a Deus, porque Ele ficou em silêncio. E eu falava: esse CD não poderia sair sem essas músicas. Obrigado, Senhor. E se você acha que o milagre parou por aí, na mesma semana, o Lineu Soares me ligou, falou: Jonas, é o seguinte, nós vamos gravar uma orquestra no exterior. Nós vamos gravar junto com o pessoal da União um projeto assim, dá para levar os seus se a gente dividir os gastos. Você quer ir? Deu na hora, pode colocar. Não, mas certo, há pouco tempo estava não tinha dinheiro para o inteiro. Lineu, pode colocar. Porque agora, quem mandou pescar foi Jesus. E aí, meus amigos, eu fiquei cego pela fé. Essa aqui ficou doida. E aí eu comecei. Está ficando muito tempo com o microfone na mão, perigo. Mas enfim, eu falei: amor, eu estou indo para Praga. Eu nem sabia onde ficava. Mas é a capital da República Tcheca. Fica, eu mostrava no mapa para ela. Falou: eu sei, né? Eu sei onde fica, mas como é que você vai? Eu falei: não, o Lineu falou isso, eu fechei com ele. Mas você fechou com ele, tem dinheiro, isso. Eu falei: nem te falo, o valor é bem maior que aqueles 22 cordas. Você pirou? Eu falei: não, é a fé. Itália, eu comecei. Não só ela. Meus pais começaram a dar conselho: filho, pensa bem o que você está aprontando, fica tranquilo. Queridos, eu consegui a passagem, comprei minha passagem. E aí eu fiquei sabendo, a Mara falou: você sabe o que é o inverno europeu? Eu falei: não sei não, é difícil. Ela: você tem que ter roupas específicas. E foi falando. Aí eu encontrei um amigo meu, que é fortinho assim, que nem eu, que faz snowboard. Ele, cheguei na casa dele: ô amigão, tudo bem que você quer? Fiz a limpa no guarda-roupa dele, coloquei tudo na minha bolsa. Aí mostrava para ela: passaporte pronto, passagem pronta, mala pronta, vamos para Praga. E cadê o dinheiro da orquestra? Aí eu realmente comecei a ficar meio preocupado, porque estava chegando o dia da viagem e a gente não tinha dinheiro. E aí começou o plano de fé. Tá rapando dinheiro, a gente rapou dinheiro de tudo que é lugar, vendendo o que podia, pedindo emprestado pro papai e pro vô, né? Tinha festa familiar, que a gente chegava, o pessoal se escondia. Os familiares não queriam ver mais a gente. A gente já tinha pedido para todo mundo: tá faltando isso, aquilo, outro. E resumidamente, um dia antes da viagem, nós contamos o valor e até os centavos estavam. Um dia antes, 2 dias antes, a gente ainda não tinha. Um dia antes, o valor se completou. Pela graça de Deus. Pegamos o bolo de dinheiro, moeda, tinha tudo. Fomos na casa de câmbio. Chegamos lá e eu ainda orando, porque se o câmbio estivesse alterado, estivesse alto o dólar, que a gente teria que trocar pelo dólar. Se tivesse alto 1 centavo ou 10 centavos, a gente já não tinha. Podia virar de ponta cabeça, assim, não tinha. E a gente chegou e entregou tudo na mão dele. E aquele homem falou outro milagre pra gente: é milagre faz ouro. Vocês estão com sorte. Começaram a contar o dinheiro. Eu falei: sorte por quê, moço? Ele falou: vocês estão pegando a melhor cotação do dólar em 1 ano hoje. Eu falei: que beleza, vai sobrar um dinheirinho para eu comer. Queridos, dias depois eu estava num teatro chamado Rudolfina, um teatro municipal de Praga, coisa mais linda. Pena que eu não trouxe as fotos, mas tem no Facebook e tal. E eu estava lá, sentei lá no meio do teatro vazio, porque eles gravam dentro do teatro, fazem como se fosse um estúdio,
para ter aquele peso, assim você ter uma sonoridade a mais. Eu estava lá naquele meio, vendo o Lineu reger e tal, as cordas, e eu feliz da vida. E chorava igual uma criança, igual o Pedro, quando puxou as redes e viu que tinha muitos peixes. Eu estava lá chorando igual criança. Eu não estava vendo mais o meu CD ser gravado por um quinteto de cordas, nem mesmo por 22 cordas, mas 70 músicos da Filarmônica de Praga gravaram este CD para a honra e glória de Deus. Amém. E aí Deus, quando fica em silêncio, pro nosso bem ou não é? A música Silêncio de Deus, infelizmente ou felizmente, não deu tempo nem de fazer arranjo de cordas. Ela foi a última. A porta estava se fechando, a porta do repertório, e entrou o Silêncio de Deus. Por isso ela tem só um pianinho. E eu falei para a Mara, você vai gravar comigo? Ela, não sei cantar, vocês viram? Ela, não sei cantar. Deu tão certo, gente, que, olha, pode uma passadeira. Deu tão certo que ela vai cantar 3 músicas para você ver, ó. Tá vendo? Tá me dando sorte essa coisa. Mas enfim. Aí eu falei, você vai cantar porque a gente vai eternizar esse momento nosso. Para os nossos filhos, a gente vai ter essa história para contar para sempre. E a gente gravou a nossa musiquinha, a gente colocou lá na faixa 12, se eu não me engano. A gente achou que ninguém ia ouvir. E hoje é uma das músicas mais conhecidas. Onde a gente chega, acampamento na Bahia, Rio Grande do Sul e tal, todo mundo quer ouvir o Silêncio de Deus. É engraçado que o Silêncio de Deus não é porque algo dói, né? E agora as pessoas, eu quero ouvir o Silêncio de Deus. Ah, você não sabe o que é ouvir o Silêncio de Deus. Todo mundo quer ouvir o Silêncio de Deus. Mas é incrível como Deus trabalha. O que eu tenho a dizer para finalizar, e nós vamos cantar, e eu queria muito que você entendesse uma coisa. Talvez Deus ainda não te deu aquilo que você tanto pede, porque você ainda não entendeu. Primeiro, que você tem que adorar a Deus independente do que Ele te dá ou que Ele não te dá. Segundo, você tem que entender que aquilo que você tanto pede para você tem que ser uma bênção para os outros. Quando você entender isso, você pode pedir casa, pode pedir carro, pode pedir emprego, pode pedir tudo, e Ele vai te dar. Mas quando você entender que isso tem que ser uma bênção para os outros, parar de pedir para mim. Deus queria responder uma oração minha, respondendo a de várias outras. Eu sei que várias outras, se eu perguntasse aqui, várias pessoas encontrou resposta nessa música aqui. Porque Deus queria responder várias pessoas de uma vez só. E nós vamos cantar Silêncio de Deus, e quem souber, cante com a gente, para a gente finalizar esses momentos da forma mais gloriosa, falando para Deus, Deus, nós te adoramos pelo que você é. Deus tem o direito de passar a vida inteira, a sua vida inteira em silêncio, e ainda assim você tem que louvá-lo pelo que Ele já fez na cruz do Calvário, amém? Deus seja louvado mais uma vez.